Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, glória a Deus. Como você está? Bem? Espero que sim, para a glória de Deus. João 6,23 nos ensina que o salário do pecado é a morte. E eu queria mostrar para você nessa manhã hoje onde é aplicado esse versículo de maneira tão explícita. Isso você encontra lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira recebem um juízo de Deus por terem mentido ao Espírito Santo. Então, se você lembrar, Safira e Ananias mentiram porque venderam a sua propriedade e trouxeram aos apóstolos apenas uma parte, dizendo que estavam trazendo tudo que tinham. E ali naquele momento Pedro chama um e chama outro e sentencia-os a esse juízo. Coloca sobre eles o peso de terem mentido para o Espírito Santo e fala o porquê aquilo estava acontecendo. E aquilo trouxe grande temor àqueles que estavam à volta. E eu fico me perguntando, então muitas vezes, será que Deus não foi muito pesado naquilo que ele fez? A sua mão não pesou demais sobre eles? Porque era apenas dinheiro, apenas uma quantia, era apenas algo que poderia ser ensinado novamente a eles. Olha, vocês estão se passando, isso não foi legal. Sabe, vocês não pecaram, vocês apenas pisaram na bola. Então, às vezes, nós queremos aliviar aquilo que Deus não alivia. Então, eu começo olhando para essa circunstância aqui a perceber o que acontece muitas vezes dentro da igreja, juízos que acontecem. E olha que essa passagem sobre Ananias e Safira não foi a única na Bíblia. Lembra de Herodes, foi comido por vermes? Lembra de Simão, o mágico, ficou cego instantaneamente? Então, eu quero despertar você e me despertar também sobre isso, para que nós vigiemos e nos perguntemos no que é que a nossa vida tem impedido a progressão do Evangelho. Porque foi isso que aconteceu. Se Ananias e Safira não tivessem sido punidos com severidade, eles estariam impedindo o Evangelho e dando um mau testemunho para Deus. Olha que interessante. E só pelo fato de estarem dando um mau testemunho, Deus se obrigou, ou julgou melhor, por conhecer o seu coração, dar esse peso sobre eles, tirar a sua vida, para que não fossem como maçãs podres dentro de um cesto. Então nós devemos nos questionar, será que aquilo que tem acontecido comigo não é porque eu estou como uma maçã podre dentro do cesto? Olha que forte isso, né, meus irmãos? Para uma terça-feira, mas uma reflexão profunda onde deve nos incentivar a revermos o nosso andar diante de Deus. Sim, Deus é bom, Deus é Pai, mas Deus é justo. E se nossa vida estiver impedindo a progressão do Evangelho, seja dentro da nossa casa, veja, há uma proporção aí, uma medida, e que nós temos que cuidar. Deus vai agir de maneira incisiva sobre nós, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, onde nós estivermos inseridos, mas principalmente dentro da igreja. Uma coisa é você envergonhar a você mesmo, outra coisa é você envergonhar os teus irmãos, a tua igreja. É muito, muito forte isso, mas é necessário que seja dito para que nós possamos levar mais a sério a nossa vida com Deus. Muitos se enganam pensando que aquilo que fazem não chegará aos ouvidos de Deus, ou Deus não dará tanta importância. Sabe, Deus cuida de mim, Deus é amor. Não, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Veja, nós mesmos recebemos o salário que nós merecemos. Então Deus não estava ali para fazer outra coisa senão executar o próprio salário que Ananias e Safira tinham colhido. Apenas executou através da igreja. Lembra daquilo? Olha, não mente para o pastor. Foi o que aconteceu aqui. Mentiram para Pedro.
achando que estavam mentindo para os homens. Você entende o peso disso? As pessoas acham que né, é só um jeitinho, sabe? Aquele jeitinho brasileiro, uma enganadinha. Tipo, a outra hora a gente vê isso aí. Não é bem assim. Nós não estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com o Espírito Santo. E a Ele nós devemos toda a devoção, todo o cuidado, não para que não possamos morrer, mas para que a nossa vida seja coerente com a nossa decisão de fé. E isso é sério e importante de ser tratado quanto antes, para que eu não venha cair em juízo e a minha vida se transforme numa vergonha diante daqueles que me conhecem. E muito maior peso ainda daqueles que são da minha igreja, os irmãos na fé, que são a minha família na fé, onde eu abandono, onde eu muitas vezes faço pouco caso, falo mal. Veja, tudo isso é juízo. E nós pagamos e não entendemos o que está acontecendo conosco. Levo a vida de qualquer jeito, minha vida cristã de qualquer jeito, não estou nem aí com o testemunho dos outros, o que os outros vão pensar de mim, e isso torna juízo sobre a minha cabeça. Cada um com a sua medida de salário. Eu entendo isso, mas vocês têm que saber, nós temos que saber, o salário do pecado pode chegar então à morte. Há uma expressão tão grande que leve à morte. E essa expressão tão grande, para encerrar, ela é medida através do quanto você atrapalha a progressão do Evangelho, envergonhando o teu Deus. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração isso, nos fortalecer, nos firmar, nos levar ao arrependimento. Com certeza Ananias e Safira endureceram o seu coração para o Espírito Santo. Com certeza o Espírito Santo foi falar com eles e eles não quiseram ouvir, endurecer o seu coração. O juízo veio, que não seja sobre mim e sobre você esse juízo, mas ainda que estejamos no tempo da misericórdia. Grande abraço, Deus abençoe teu dia.